Boa tarde, meu nome é Eduardo Guerreiro, estou fazendo aqui uma análise do conto do Edgar Allan Poe, uma análise da narrativa do conto de Edgar Allan Poe, A Queda do Solar de Usher. E esse trabalho serve basicamente como introdução a como fazer análise de texto literário, né? Um texto ficcional. Bem, e nós estávamos falando, nós estávamos aqui falando de como que os diferentes tipos de espaço aparecem no conto, né? Então, aí eu fiz uma subdivisão aqui da macroestrutura sequencial, né, do conto, e aí eu já tinha feito em relação à questão do tempo, né, a diferença entre o tempo cronológico, o tempo sequencial da história e o tempo da narração, né? Já tinha feito essa diferença. E agora eu estou passando para como que em cada momento assim, eu dividi em 3 grandes partes e cada parte eu dividi de uma forma dual, né? Em duas. Então eu coloquei A1, A2, B1, B2, C1, C2. E aí agora eu estou mostrando quais os espaços, né? os lugares que o narrador percorre nessas diferentes partes, né? E é interessante porque subdividindo assim, você percebe claramente que assim, essa subdivisão ela corresponde à mudança espacial também, né? Você percebe isso. Ele começa no A1 ao ar livre, aí no A2 ele entra no solar, e aí ele anda pelos corredores e tal. Aí no B1 a gente já estava no B1 em que ele reencontra com o Usher, senta no sofazinho e bate um papo com o seu velho amigo, né? E aí eu falei que ele primeiro fez uma observação do aposento, a altura, a iluminação, o mobiliário, a relação com o Usher, como que o Usher organiza esse espaço, está tudo bagunçado, né, cheio de livro, instrumento para lá e para cá, né? Então isso já mostra como que a cabeça o temperamento, né, do protagonista, ele é de uma pessoa confusa, de uma pessoa complicada, e isso se reflete na maneira como ele desorganiza o quarto dele, né? Então isso é apresentado, tá? Isso é colocado no texto, então existe um reflexo entre a organização do espaço e a maneira como Usher como que o Usher é apresentado enquanto personagem, né? Bem, e aí eu falei aqui, né, você tem a saída do espaço concreto em torno para o rosto do protagonista. Mas antes de falar do rosto, eu já estava falando algumas coisas, mas eu queria explorar melhor essa passagem do quarto, né, no texto mesmo, porque a gente vai ver alguns elementos interessantes aí, e vale a pena fazer aí já uma análise textual mais detida, tá? Deixa eu ver se eu não como. Então não tem jeito, vou colocar assim mesmo. Vamos lá. O aposento em que me achei era muito amplo e elevado. As janelas eram longas, estreitas e pontudas, a uma distância tão vasta do soalho de carvalho negro que, de pé sobre este, não as poderíamos atingir. Então você vê
assim, o alcance, né? Como que as janelas eram longas, estreitas e pontudas. Você vê que é bem uma descrição, né, de um castelo monumental e aterrorizante, né? Medonho, né? Esse tipo de arquitetura, né? Uma arquitetura genuinamente gótica, pelo menos provoca isso na imaginação, né? Pensando nas catedrais góticas, como que existe uma certa afinidade secreta entre um castelo, né? Uma catedral e toda essa relação assim da catedral com a nobreza também, né? A opulência da catedral e a opulência dos castelos da nobreza e o castelo e o solar, né? Então você tem você tem toda essa semiose, né? Esses sentidos semióticos por trás desses elementos aparentemente só objetivos que ele está apresentando no texto. Então, assim, você vê, as janelas eram tão longas e de uma distância tão vasta do chão que uma pessoa de pé sobre isso não poderia atingir a janela. Né? Ela de pé não chegaria a atingir a janela, o que é interessante, porque geralmente uma janela ela é feita para você a janela tem que estar numa altura em que a sua cabeça, né, a veja, né, que ela possa ser usada por você. Né? Então, quando ele diz uma coisa dessa, dá realmente a impressão assim, de que você não vai, se você não tiver uma escada, entendeu? Você não vai conseguir nem atingir a janela, né? Fica um pouco essa impressão e fica também uma espécie de arquitetura meio absurda também, né? Que também lembra a de catedral, lembra assim, os vitrais da catedral, né? Que assim não, você entra numa igreja, né, catedralesca, os vitrais estão lá em cima, né? Você tem dificuldade de acessar, mas geralmente quando tem isso você também tem uma passagem por cima que você vai, então, enfim, você vê como criam certas questões, né, na configuração espacial, a gente fica matutando sobre essas coisas, enfim. Bem, fracos clarões de uma luz purpúrea, né? Você vê a carga, né, atmosférica dessa luz purpúrea. Né? Interessante. Só para vocês visualizarem, né, o que é púrpura, isso aqui, ó, essa cor aqui. Esse é um tecido, né, é um vermelho escuro. Né? Então você vê que é justamente uma cor que tem uma coloração, né, de um ambiente sombrio, carregado, né, pesado e tal, né, mal iluminado, esse tipo de coisa. Né? Fracos clarões, fracos, né, fracos clarões de uma cor púrpura, né, depois essa ideia de fraqueza ela vai aparecer na fisionomia do Roderick também, né, logo em seguida. Fracos clarões de uma luz purpúrea penetravam pelos vitrais e gelosias. Então, quer dizer, você vê que a existência de gelosias, né, é interessante, porque se você se for ver, assim, geologia é isso aqui, é isso que a gente chama de rótulas nas janelas, né? Quer dizer, você tem uma configuração da janela em que você tem grades de madeira, né?
que deixa entrar a luz e o ar pelo intervalo das ripas entrecruzadas de que é feita. Né? Então é uma maneira de proteção, especialmente no frio, né? E, enfim, serve como uma proteção geral, né? E a existência de vitrais, enfim, a gente sabe que num castelo também tem vitrais, né? Não tão elaborados quanto numa catedral, quanto numa igreja, né, gótica e tal, mas você também tem. Né? Então você tem esses dois elementos aí que aparecem, que corroboram essa semelhança que eu estou construindo aqui, né? Da catedral com o castelo, né? E por isso, né, como a luz está filtrada pelas gelosias e pelos vitrais, né, ela não passa inteira, então não fica muito claro. É o que ele está dizendo aqui. Então, por isso são fracos, não fica grandes brilhos. Né? Então, fracos clarões de uma luz purpúrea penetravam pelos vitrais e gelosias, conseguindo tornar suficientemente distintos os objetos mais salientes em derredor. Só os objetos mais salientes, o resto não fica muito distinto, não. Né? Então é interessante. Por isso que ele pode fazer a descrição dos objetos. Né? Em vão, porém, o olhar lutava. Você vê que não era fácil, né, observar onde que estão as coisas. Né? Em vão, porém, o olhar lutava para alcançar os ângulos mais distantes do quarto. Então, assim, lá nos ângulos distantes, nos vãos, você não consegue distinguir direito o que está acontecendo. Não. Ou os recessos do teto esculpido e abobadado. Quer dizer, teto esculpido você vê que é um lugar luxuoso. Né? E o teto é abobadado. Entendeu? Então ele tem uma abóbada. Então, né, também mais uma semelhança com uma igreja aqui. Né? Mas você não consegue ver o direito que está lá em cima. Entendeu? Você vê que é abobadado, mas você não vê direito o que está acontecendo. Né? E é esse entorno nebuloso, purpúreo, como ele está dizendo, é que cria, né, a atmosfera de imprecisão. Você se sente assim meio sem chão, né, mais ou menos. Negras tapeçarias penduravam-se das paredes. Aí já é uma coisa mesmo de uma residência de gente nobre. Né? Você ter tapeçarias nas paredes. O mobiliário em geral era profuso. Aí aqui é que entra a desorganização que eu falei do Roderick. Né? O mobiliário em geral era profuso, desconfortável, antigo e desconjuntado. Aí tem vários adjetivos, né, negativos, né, para o arranjo do quarto. Né? Viam-se espalhados muitos livros e instrumentos musicais, mas nenhuma vivacidade conseguiam eles dar ao cenário. Então, todo esse motivo né, da fraqueza, né, da apatia do Roderick se reflete no espaço que ele habita e que ele dispõe. Né? Vimos parado muitos instrumentos, muitos livros e instrumentos musicais. Você vê que são os dois objetos principais, são os objetos de um artista intelectual. Né? Você vê claramente isso. Mas nenhuma vivacidade conseguiam eles dar ao cenário. Né? A mesma coisa, né, esse mesmo motivo
né, da apatia. Os fracos clarões de luz, depois mais adiante na disposição dele, uma espécie de fraqueza moral nele, né, que ele vai falar. Senti que respirava uma atmosfera de tristeza. Aí você vê que a própria palavra atmosfera aparece aqui. Esse é um fator interessante, porque a atmosfera, hoje em dia, é um termo de fato técnico de uma das dimensões da narrativa e da literatura. Tem um grande teórico da literatura chamado Gumbrecht, que é uma figura que tem insistido muito enfim, na reflexão da atmosfera dentro da literatura e das artes em geral, né? É claro que, no caso do Poe, o uso dessa palavra ele não é o uso que nós aqui do lado da crítica estamos pensando, principalmente não só pela diferença de profissão, né? Um é o escritor e o outro é o crítico. Um é as palavras que o narrador usa, o outro é as palavras que o crítico usa. Isso tem que estar bem diferenciado, né? Mas também porque por causa da época também, né? Naquela época você nem tinha uma crítica mais desenvolvida, assim, uma teoria literária desenvolvida, tá? Ainda estava nos seus primórdios naquele momento. O uso que ele faz dessa palavra é um uso também expressivo, né? É um uso expressivo. Mas de qualquer maneira, quando ele usa essa palavra, ele evidentemente que ele está apontando para essa dimensão que hoje a gente pode analisar mais acuradamente, né? E o que significa essa atmosfera? Em alemão, a palavra é Stimmung, tá? Que foi traduzida de muitas maneiras, né? Você pode traduzir como, por exemplo, disposição afetiva, né? Das traduções possíveis, mas enfim, tem a ver também com uma espécie. Stimmen vem de Stimmen, que é uma espécie de ressonância musical, né? Então, na verdade, a palavra alemã ela tem uma ligação mais com a dimensão sonora, né, do que propriamente com a dimensão espacial, mas na verdade são as duas coisas juntas que estão em jogo, né? Quer dizer, no sentido de que o entorno sonoplástico ou o entorno de uma atmosfera sonora, ele é importante também, e não só a dimensão visual do espaço. Então você tem uma dimensão também sonora do espaço, certo? E isso contribui para a atmosfera, né? A palavra portuguesa, né, e também é a palavra que o Poe usa no texto, né, atmosphere, né, ele usa essa palavra também, o tradutor ele só jogou para o português mesmo, né, a mesma palavra. Tem a noção atmosférica, a noção do ar, né? Tem uma noção assim, né, do espaço que se respira, e nesse sentido o texto ele é exato, né, para pensar isso aí. Sentir que respirava uma atmosfera de tristeza. E aí você vê que a palavra, com o seu sentido expressivo, ela tá chegando, a frase está chegando para o sentimento de tristeza. Então essa relação entre esse plano aéreo, né, e o plano afetivo, ela é absolutamente direta, né? E a palavra atmosfera, ela tá entre as duas coisas. É muito interessante essa frase, porque essa frase é quase que um uso perfeito da palavra atmosfera, tal como se entendia no passado, tal como se entende hoje com
né, com uma dimensão, uma dimensão mais analítica, bem mais acurada. Né? Então, e você vê, ele sentia que respirava, né? O verbo é sentir. Né? Então está todo relacionado ao afeto. Sentir que respirava uma atmosfera de tristeza. Mas eu ainda não falei uma coisa importante. Se vocês querem uma definição do que é a atmosfera, né? Eu não vou falar muito sobre isso aqui, porque a teoria da atmosfera ela é muito grande, ela é imensa, ela tem vários aspectos, então se eu entrar nisso eu vou me demorar muito, mas a princípio a gente poderia colocar uma definição breve e rápida. Né? A atmosfera são efeitos de presença que o texto literário e a arte em geral cria. Efeitos de presença. Tá? Por exemplo, no caso do romance histórico, né, ou do filme histórico, né, o que está em jogo é a criação de um efeito de presença daquilo que já passou. Quer dizer, uma presença daquilo que você não viveu. Entendeu? Você não tem como fazer a experiência, a não ser só se você tivesse uma máquina do tempo. Né? Aí você poderia chegar aí para o século XV, ir para a época que Jesus viveu, entendeu? E para a época que Homero viveu, você poderia fazer isso, mas isso a ficção científica explora, mas a gente não tem máquina do tempo, então a rigor a gente não sabe como é, a gente não respirou esse ar, entendeu? O ar do tempo histórico passado, a gente não respirou esse ar. Mas o que o romance histórico, o que o filme histórico busca fazer contigo? Né? Busca fazer com uma recepção. Busca te levar a esse efeito de presença. Uma vez que você não tenha como ter essa experiência, né, direta, né, o que a arte faz? A arte busca levar esse efeito de presença para você. Entendeu? Essa é a ideia. E é isso geralmente o que a arte faz, entendeu? Não só a arte, às vezes a filosofia, a teologia também. O que se busca com isso? Se busca assim, coisas que você não tem como ter a experiência. Tem muita coisa que você não tem como ter a experiência. Tem muita coisa que você pode fazer a experiência, mas também tem muita coisa que você não pode fazer a experiência. Mas se você se você cria um pensamento sobre aquilo, por exemplo, a ideia de Deus, né? Ideia de Deus, assim, em termos materialistas, né? Em termos científicos, né? Deus não existe. Mas, né, o que a teologia faz? Ela pensa sobre Deus. E ao pensar sobre Deus, ela cria também efeitos de presença de Deus. Entendeu? Isso eu estou falando de teologia, que é a ciência, né, do estudo dessa dimensão, né, da teológica, da divindade. Né? No caso assim, de um sermão pastoral, o que os pastores fazem? Né? Os pastores eles são mestres em efeitos de presença de Deus, entendeu? Eles são os mestres disso, eles sabem fazer isso. Né? E as pessoas querem entrar nessa onda e entram nessa atmosfera religiosa, entendeu? Bem, a arte, ela quando ela faz um romance histórico sobre uma época do passado, é justamente para produzir isso, criar um efeito de presença. No caso da ficção científica, mesma coisa, ela busca um efeito de presença do futuro. Também a gente não tem como experimentar o que vai acontecer daqui a 300 anos. Mas aí ela imagina, também a gente também não sabe o que vai acontecer, né? Mas também, isso não interessa para a ficção científica, o que interessa é que ela cria uma possibilidade e aí ela constrói uma realidade alternativa do futuro, entendeu? E ela é uma realidade possível, né? Ela cria um mundo possível e aí ela introduz efeitos de presença desse mundo possível. E para quem gosta dessa coisa de ficção científica, eu adoro, por exemplo, né? Adora se sentir, entendeu? Numa determinada possibilidade de um futuro, entendeu? Adora isso. Então busca esse efeito de presença. Tá. Bem, isso é a atmosfera. A atmosfera é a busca de efeitos de presença.
Tá? Já que você não tem a presença do negócio lá, você não pode estar presente numa coisa que já passou ou uma coisa que ainda não existe. Aí o que a arte faz? Né? Ela cria esse efeito de presença para você. Ela instiga a sua imaginação a se colocar naquele lugar. Né? Isso com elementos objetivos. A arte não é só subjetiva, não. Entendeu? Os elementos formais, materiais da obra de arte, eles constroem uma ficcionalidade objetiva daquilo. Né? No caso do filme, isso é bem mais óbvio, porque o filme, entendeu? Você tem muito dinheiro, né, para a produção desse tipo de coisa. Lugares do passado, ou né, espaços construídos do futuro, cidades, né, com carros voadores, enfim, e robôs, né, inteligentes, e etc. e tal. Né? Enfim, a gente pode colocar isso como atmosfera. No caso do conto, como eu já falei, ele fica num lugar assim mais ou menos do fantástico. Né? O sobrenatural não se coloca como um aspecto positivo, ele fica como uma espécie de sugestão, sempre. Né? Isso já basta para criar um efeito, um enorme efeito de atmosfera, porque o que interessa é o efeito do medo. Né? O que interessa é instigar esse afeto, né, amedrontador. E aí, e também melancólico e tal, como ele está falando. Então, quando ele coloca uma frase dessa, senti que respirava uma atmosfera de tristeza, um ar de melancolia acre, profunda e irremissível. Na melancolia, aqui a palavra em inglês é gloom. Aliás, queria também fazer outro parêntese aqui para vocês, que eu não cheguei a dizer. Eu não vou analisar o original, tá? Eu não vou falar do texto em inglês, porque se eu entrar nesse assunto, se eu for ter que falar do original e da relação da tradução com o original e tal, aí também esses vídeos aqui vão ficar muito longos, entendeu? Não vai dar para falar. Então eu tive que escolher, né, trabalhar com a tradução. A tradução é o nosso original, tá? Digamos assim. Mas de vez em quando eu posso falar uma coisa. Quando eu falei dessa palavra, como essa palavra é muito importante, atmosfera, se fosse uma palavra diferente em inglês, isso caberia dizer, né? Mas não é o caso. Tá? O caso é diferente. Também a mesma coisa com house, né? Quando eu falei de house, eu falei de solar, né? Uma outra palavra a gente pode falar, não do todo, porque se a gente começar a entrar nesse lugar aí vai ficar muito muito assunto junto, né? A análise de texto já é uma coisa grande, já é né, uma tarefa difícil e complexa. Né? Se a gente for ainda falar da questão da tradução, entendeu? E como que é o original, e como a gente tem que ler o inglês, as peculiaridades, né, do inglês e de como o Poe ele desenvolve o seu estilo dentro da língua inglesa, aí fica fica bem mais difícil. E também aí também extravasa um pouco a minha competência. Eu até poderia falar uma ou outra coisa sobre isso, mas não muito também, né? Enfim, aí eu deixo isso para um especialista. Tá? Bem, continuando. Então esse ar de melancolia acre, profunda e irremissível pairava ali. Você vê que ele falava que ele respirava e depois ele fala do ar. Então ele está insistindo nesse ponto, né? Pairava ali, penetrando tudo. Tá? Inclusive, esse verbo penetrar, ele é recorrente, como você vê, né? na tradução. E aqui também, ó, fracos clarões de uma luz purpúrea penetravam pelos vitrais e gelosias. Então, isso daí tem uma dimensão de uma espécie de mergulho, de interiorização. Né? Então você tem um direcionamento, né, da atmosfera textual para uma afetividade interiorizada. Né?
atenta à sua própria sensibilidade, né? A relação do espaço com, com o narrador, né? Com o Roderick, né? Que ela é uma relação assim introspectiva, né? Toca, né? Na introspecção, ok? Então, isso é bem romântico também. Né? É romântico e é gótico, tudo isso. O gótico já é uma espécie de pré-romantismo, que depois entrou no romantismo, né? Um gênero que foi sendo produzido justamente nesse período. Então, vocês veem que é isso que está sendo estimulado aqui. Né? Ok. Aí ele vai continuar. Isso tudo está interessante porque isso está uma dimensão bem mais concreta desse fator espacial e atmosférico que eu estou tentando demonstrar para vocês. A minha entrada, vou colocar um pouquinho para baixo aqui, para ver se eu consigo colocar. Não. Para ver se eu consigo colocar a minha cara aqui. Né? Vamos lá. A minha entrada, Usher ergueu-se de um sofá em que estivera deitado ao comprido e saudou-me com vivo calor que em si tinha muito, pensei eu a princípio, de cordialidade constrangida, do esforço obrigatório do homem de sociedade entediado. Então você já vê que é uma figura que tem esses afetos que são bem do homem moderno, né? São bem o spleen, né? O spleen é Baudelaireano, que é diretamente ligado, influenciado por Poe, entendeu? Então ele parece já estar entediado, né? Enfim, vamos continuar esse papo no próximo vídeo. Vamos lá. E se você gostou, dá uma curtida aí, né? Eu talvez, se você gostou, se eu mereço, dá uma curtida, por favor.